Muito bem, gente. Olá, pessoal. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para mais um vídeo dessa semana. Nós temos aí mais um tema falando a respeito da infestação de parasitas na vida das pessoas. Esse é o aspecto físico, os cuidados que devemos tomar. Não somos expertos no assunto, mas queremos abordar isso em seus dois aspectos. O social, que é aquele contato físico, e vamos para o outro lado, o abstrato, mas principalmente nos determos na questão religiosa, na questão de fé, na vida de relacionamento com Deus e as preocupações que devemos ter com coisas que contaminam. Lembrando já, você que está tendo contato pela primeira vez com o nosso vídeo, ajude aí o canal, inscrevendo-se no mesmo para receber novas notificações, ative o sininho e deixe o seu like se você gostou da postagem, tá? Vamos lembrar da história que na metade do século XIV a Euroásia quase desapareceu. Falamos Euroásia porque foi parte da Ásia e a Europa inteira quase desapareceu. 1/3 da população morreu por causa da falta de higiene. E aí os ratos, transmitiam, por causa de tanto lixo, de tanta sujeira que havia jogado nas ruas. Havia placas nos prédios escrito não olhe para cima, porque pelo amanhecer as pessoas pegavam os seus excrementos e os dejetos que estavam ali dentro daqueles pinicos e jogavam pela janela. Então havia placas para não se olhar para cima. É incrível. As ruas amontoadas de lixo e ratos por toda parte, e acabou que os ratos se contaminaram e começaram a infectar as pessoas, as bactérias que evoluíram por causa disso. O problema dos europeus não tomarem banho, eles recusavam-se a tomar banho, e houve um padre que, quando tomou o seu banho, anunciou que depois de 5 anos, finalmente, ele tomava um banho. E ao falar isso foi notícia na época para todos, porque foi um espanto, porque eles não tomavam banho, passava aquele paninho úmido e era essa a situação reinante. Para se ter uma ideia, algumas ruas, como na França, haviam escritos lá, uma plaquinha escrito Le Merde. Isso é para você ter uma ideia do contexto que aquelas pessoas estavam envolvidas, ou no contexto em que estavam envoltas. E isso trouxe a grande mortandade, trouxe a famosa peste negra ou bubônica. As pessoas nessa época morriam aos montões e nem eram enterradas em sepulturas, faziam-se valas para poder colocá-las ali devido a essa situação caótica reinante. E o pior, por não tomarem banho, logo em seguida os ratos começaram a morrer e eles mudavam de cidade pensando em ficar livres dos ratos. O problema é que por não tomarem banho e as pulgas que deixaram os ratos que tinham morrido, apesar de não gostarem do sangue humano, passaram a morar debaixo daquelas roupas sujas, contaminando as pessoas. Elas iam mudando de cidade, mas iam levando consigo as pulgas contaminadas, e com isso a morte espalhou-se por toda parte. Olhando isso do seu ponto de vista abstrato, olhando isso no aspecto espiritual, parece que em alguns lugares hoje há pessoas morrendo aos montões, no seu sentido de relacionamento com Deus, há pessoas morrendo nos seus sentimentos, morrendo interiormente, vivendo de aparência, mas estragadas por dentro, como Jesus disse, sepulcros caiados, por fora são belos, mas por dentro estão estragados, exatamente por falta de higiene espiritual. E a higiene espiritual é marcada, é tocada pela questão da vida de santificação, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E isso acontece como? É a questão do manuseio. Tem gente que manuseia lixo, e você diz, como é que eu vou manusear lixo no aspecto espiritual? É você revirar coisas que você já deveria ter abandonado, coisas que você abandonou quando veio para o cristianismo, veio para Jesus, veio para o Evangelho, e você abandonou. Mas agora, depois de um certo tempo, você resolveu, como mendigo, comer lixo, ou seja, para meditar e começa a ruminar o que não deve. E ruminar é um termo que se usa geralmente para o boi, para os animais que mastigam capim.
eles pastam até uma certa hora e depois eles ficam ruminando. Eles puxam aquilo de um lado do seu estômago e mastigam e jogam o bagaço fora. É o mesmo que o verbo meditar. Tem pessoas que elas passam a meditar ou a ruminar aquilo que já abandonaram. Ou seja, é você manusear, é você exumar cadáveres, é você buscar aquilo que um dia você deixou. No passado eu fazia, no passado eu era, no passado era isso e isso. E agora você é cristão e vive exumando cadáver, vive buscando coisas do passado, quando deveria ter ficado lá. Lixo é para ficar no lixo. E o grande problema é você fazer esse manuseio, tá? É você não prestar atenção de que não pode fazer isto. Para você ter uma ideia, depois daquele banho inicial que os sacerdotes, os levitas, tomavam na ministração do tabernáculo, daí eles passavam pelo altar do holocausto e logo em seguida, na frente da entrada do tabernáculo, tinha a bacia ou o lavatório, e eles lavavam as mãos. E mais tarde Jesus disse para os discípulos, ao lavar os seus pés, que eles já estavam limpos pela palavra que ele havia pregado. Então, os sacerdotes só lavavam as mãos, ou seja, por causa do serviço, por causa do manuseio. E Jesus disse, eu devo só lavar os pés, porque as demais coisas já estão lavadas pela palavra. O relacionamento que você tem no dia a dia pode te contaminar. A vida de dedicação a Deus e de separação para Ele, ou de santificação, te leva a um banho, o lavar as suas mãos, que no serviço ou no contato você acabou se sujando ou se contaminando. Esse asseio que você tem no aspecto físico de voltar de uma viagem de ônibus ou da rua e lavar as mãos, ou mexer com alguma coisa como areia contaminada e lavar as mãos por causa das bactérias, é o mesmo cuidado que você tem que ter quando você está servindo a Deus. Eu lamento teólogos modernistas que dizem que é tão importante você se preparar para ir para o céu como para uma pizzaria. Foi infeliz quem pronunciou isso. É doído ter que saber que existem pessoas pensando dessa maneira por causa de uma teologia espúria, podre. Por quê? Porque fica confuso entender que nós agora somos novas criaturas e estamos podres. Fica confuso a Bíblia dizer que somos templos de Deus e estamos podres por dentro. Fica estranho Jesus repudiar os fariseus que estavam como sepulcro caiados, belos por fora e podres por dentro. Fica muito confuso imaginarmos isso se estamos contrariando o que a Escritura diz quando o Senhor colocou dentro de nós uma natureza santa. Essa natureza é para sobrepujar a natureza velha que se inclina para coisas estragadas, para coisas podres. Ou seja, se somos novas criaturas, a Bíblia diz, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, vamos deixar o lixo no lixo. Há pessoas que elas ficam oprimidas, elas ficam possessas, e mesmo sendo cristãs. Por quê? Porque deixaram de comer a comida, o pão vivo que desceu do céu, para ficar ruminando ou meditando em coisa podre, em coisa estragada. Se você também sabe que tem alguma coisa, algum tipo de fraqueza espiritual que ainda não foi tratada por Deus, porque estamos numa quarentena, estamos sendo tratados no hospital divino pelo Supremo Médico Jesus, o cirurgião por excelência. Se você sabe que você está fragilizado, evite, se você já foi beberrão, de se meter com embriagados. Evite de se meter com homens mundanos se você já foi mulherengo. Evite de se envolver com pessoas avarentas se você já foi avarento, enquanto essa ferida não se fecha. Então, todo esse cuidado se chama santificação, ou seja, preservar-se, guardar-se. Por que você compartilha mensagens estragadas? Por que você compartilha fotos pornográficas? Por que você medita em piadas podres e estragadas? Você não é nova criatura? Por que você compartilha palavras torpes e palavras de baixo escalão, sendo que você agora é uma nova criatura? Isso tudo tem a ver com o asseio. Senão você vai cair na grande mortandade que muitos ditos cristãos estão hoje. São belos nos shows, belos nas apresentações, belos nos cultos, belos em cima do púlpito, mas o histórico da falta de banho espiritual, o histórico da falta de santificação é vergonhoso. Há homens hoje insistindo que a santificação é uma utopia.
Há homens dentro do ministério chamando possessão maligna de surto psicótico. Nós não somos imbecis, nós separamos uma coisa da outra. Há coisas que são realmente do seu aspecto psicológico, há coisas que são realmente do seu aspecto emocional, há coisas que são especificamente do lado social e há coisas que são especificamente espirituais. Só para filósofos mal informados, demônios não passam de meras falácias, tá? Mas para quem conhece Deus sabe que as trevas existem, o mundo espiritual existe e precisamos nos manter limpos, guardados sob as poderosas mãos de Deus. Então, santifique-se. É tempo de santificação. Se antes era importante, imagine agora em que estamos vivendo essa situação, principalmente aqui no Brasil, de uma grande mortandade no seu aspecto físico, e não é novidade, e também no seu aspecto espiritual. Pessoas adúlteras carregando bíblias, pessoas mentirosas em cima do santuário, do púlpito, pessoas corruptas, corrompidas, mamando na teta das prefeituras e do Estado, vendendo cabeça de ovelha e em cima dos púlpitos falando de vida com Deus, quando que na verdade estão mortos. Ou seja, estamos vivendo a peste negra no mundo espiritual, a peste negra eclesiástica. Então, é tempo de voltarmos, é tempo de tomar banho, regenere-se pela palavra, é tempo de se santificar. Passe, permita que o sangue goteje sobre você, em nome de Jesus Cristo. Permita, esteja aos pés do Calvário, lugar mais alto que você pode subir, e deixe o sangue gotejar sobre você. Santifique-se, tá? Porque quem anda na luz, anda debaixo da proteção do sangue do Senhor, tá? Sem santificação, eu volto a repetir, não há como encontrar-se com Deus, não há como ter comunhão com Deus. Se você está vivendo uma situação de contaminação, se graçou sobre a sua vida a mesma situação dos tempos dos europeus e de alguns asiáticos, e isso agora está acontecendo com você no aspecto espiritual, volte. Se você está vivendo dentro de casa uma coisa e lá na rua vivendo outra, dentro da igreja uma coisa e vivendo lá fora outra, você é uma farsa. Lembre-se de que apesar de termos uma natureza pecaminosa, ela precisa estar subjugada. O velho homem na cruz, a velha natureza subjugada pela nova natureza que fora produzida na cruz por nós. Portanto, a Bíblia diz, se já ressuscitastes com Cristo, Colossenses 3, 1 em diante, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, onde Cristo está assentado. Busquemos as coisas espirituais. É tempo de despertar, é tempo de acordar e, por favor, não seja um mendigo espiritual na casa de Deus. Não seja um mendigo carregando roupas sujas, como os gibeonitas, roupas velhas, pães bolorentos, sapatos velhos e rasgados. Mas vamos viver uma vida de renovação. Portanto, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá bom? Fica assim essa palavra de despertamento para você, no nome santo e eterno do Cristo que vive para todo sempre. Shalom e que Deus te abençoe.